Milhões de pessoas ao redor do mundo têm a mesma memória, e essa memória está errada. Elas lembram, com clareza, de Nelson Mandela morrendo na prisão, na década de 1980. Só que Mandela não morreu na prisão. Ele saiu, se tornou presidente da África do Sul e só morreu em 2013, décadas depois, fora da cadeia. E isso não é um caso isolado de uma pessoa confusa. São milhares de pessoas sem nenhuma conexão entre si, com exatamente a mesma lembrança falsa. Foi essa história que deu nome ao fenômeno que você vai entender agora, o efeito Mandela. O termo apareceu pela primeira vez em 2009, criado por uma pesquisadora paranormal chamada Fiona Broom. Mas o fenômeno em si é muito mais antigo e muito mais bem documentado pela ciência do que qualquer teoria de universos paralelos. Décadas antes de existir esse nome, psicólogos já sabiam que memórias falsas podiam ser criadas e compartilhadas de forma bastante previsível. Em 1995, os pesquisadores Henry Hodger e Kathleen McDermott publicaram um experimento hoje considerado clássico. Eles liam listas de palavras para os participantes: cama, travesseiro, cochilo, sonho, descanso e por aí vai. Só que a palavra sono, a mais óbvia de todas, nunca aparecia na lista. Depois, quando perguntados quais palavras tinham ouvido, a maioria dos participantes jurava de pés juntos que a palavra sono tinha sido dita. O cérebro deles preencheu a lacuna sozinho e depois convenceu a própria pessoa de que aquilo era uma lembrança real. Isso mostrou algo fundamental sobre memória. Ela não funciona como uma gravação, funciona como uma reconstrução. Toda vez que você lembra de algo, seu cérebro não está apertando play num vídeo guardado. Ele está remontando os pedaços, e às vezes esses pedaços vêm de lugar errado. Mas isso ainda não explica por que milhares de estranhos compartilhariam exatamente a mesma memória errada, sobre o mesmo detalhe específico. Foi essa pergunta que motivou um estudo muito mais recente, publicado em 2022 pelos pesquisadores Dipasri Prasad e Wilma Bainbridge. Eles testaram o chamado efeito Mandela visual, usando imagens icônicas da cultura pop. O logo da Monopoly, o personagem com monóculo, que muita gente jura ter um monóculo redondo, mas na verdade nunca teve. O símbolo do Pikachu, que muita gente lembra com a ponta do rabo preta, mas o rabo sempre foi inteiramente amarelo. Os pesquisadores mostraram essas imagens junto com versões alteradas para centenas de participantes e encontraram um padrão impressionante: erros específicos nos mesmos detalhes exatos, se repetindo de forma consistente entre pessoas completamente diferentes. Não era um erro aleatório, era um erro compartilhado, previsível, quase como se existisse uma versão errada oficial daquela imagem, vivendo dentro da cabeça de milhares de pessoas ao mesmo tempo. A explicação dos pesquisadores não envolve universos paralelos. Envolve como seu cérebro processa imagens repetidas com base em expectativa. Certos detalhes, como um monóculo num personagem chamado justamente de Homem do Monóculo, ou uma cauda escura em muitos outros personagens de desenho, encaixam melhor no padrão que seu cérebro já espera ver. Então, quando a memória precisa ser reconstruída, ela usa esse padrão esperado como atalho, em vez do detalhe real. E como o cérebro humano, de modo geral, processa padrões visuais de forma parecida, muita gente comete exatamente o mesmo erro de reconstrução, de forma independente. Isso é ainda mais perturbador, de certa forma, do que a ideia de universos paralelos. Significa que sua memória, por mais vívida e certa que pareça, pode estar sistematicamente errada, e você nem teria como perceber sozinho. Você confia na sua lembrança porque ela parece clara, mas clareza não é a mesma coisa que precisão. Isso tem implicações sérias fora dos quadrinhos e desenhos animados. Testemunhas oculares em julgamentos também reconstroem memórias e também cometem erros compartilhados e confiantes. O mesmo mecanismo que faz você jurar que o Pikachu tinha rabo preto pode fazer uma testemunha jurar, com total convicção, num detalhe de um crime que nunca aconteceu daquele jeito. Então, da próxima vez que você tiver uma certeza absoluta sobre um detalhe do passado, vale lembrar de uma coisa: certeza é uma sensação, não é uma prova. E seu cérebro é extremamente bom em criar essa sensação.
mesmo quando o conteúdo por trás dela está completamente errado. Se esse vídeo te fez duvidar de alguma memória sua, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente investiga outro cantinho estranho da mente humana.